Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Sena Cerda, eu sou professor de Direito Processual Civil, já em alguns cursos para concursos. Estou começando aqui hoje, pessoal, uma isolada teórica de Direito Processual Civil. É certo, pessoal, que essa isolada teórica de Direito Processual Civil, ela vai se pautar no curso teórico, por assim dizer. Mas, é claro, eu trarei aqui para vocês questões de concursos anteriores que já cobraram o novo Código de Processo Civil, certo? E aquelas questões menos práticas, aquelas questões mais simples, o que é que eu vou fazer? Eu vou idealizar com vocês algumas questões que eu mesmo fiz, buscando exatamente abarcar o máximo possível de assunto. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais uma vez, eu sou analista judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo? E tenho começado aqui com vocês essa isolada teórica de Direito Processual Civil. Vamos para cá? Direito Processual Civil, fazendo parte da renomada equipe Eu Vou Passar. Simbora, pessoal. Cursos anteriores. Pessoal, é o seguinte. Ano passado, eu gravei com vocês um curso de resoluções de questões, tendo por base o CPC de 1973. Veja, é claro que esse curso de resoluções de questões pautou-se numa didática exclusiva, uma didática, uma sistemática típica minha. Como assim? Eu me utilizei de alguns diálogos, eu tinha um amiguinho virtual. A partir do momento que esse amiguinho virtual, ele me fazia algumas perguntas, eu passava a respondê-las, exemplificando e aprofundando a temática, aprofundando o assunto para vocês. Acontece que, graças a Deus, o feedback foi excelente e eu fui convidado agora por João Antônio para gravar com vocês o curso teórico de Direito Processual Civil. E a sistemática, Diego, vai ser a mesma? É claro, pessoal. Veja só. O que eu vou me utilizar aqui nesse curso teórico de Direito Processual Civil? Simples. Eu vou me utilizar também da mesma lógica, pautando em alguns diálogos, e com base nesses diálogos eu vou fazer algumas digressões, alguns aprofundamentos doutrinários. Também vou trazer alguns enunciados. Que enunciados é esse, Diego? Não estou entendendo nada. Enunciado? Sim. Existem alguns enunciados relacionados ao novo Código de Processo Civil, pessoal. Exemplo, enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis e enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. São enunciados, certo? Que trazem uma primeira doutrina em relação ao novo Código de Processo Civil. Beleza, pessoal? Vamos cá. Diego, será um curso de principais mudanças ou isolada completa? Veja só, pessoal. Vou ser bem sincero com vocês. Vamos raciocinar aqui. Eu sei que o CPC é de 1973, o antigo CPC, até então vigente. O antigo CPC, por ser de 1973, passou por algumas reformas, algumas mini-reformas na década de 90, principalmente ali dos anos de 1994 e posteriormente, agora no século XXI, 2004, 2005, passou por algumas reformas sistemáticas no que concerne à execução, principalmente naquela fase de cumprimento de sentença. Veja, é certo que apesar dessas mudanças típicas pequenas, certo? Na década de 90 e no início do século XXI, beleza, o CPC não deixa de ser de 1973. Veja, se o CPC é de 1973 e só existiu algumas reformas pontuais a partir de então, até a vigência atual do novo Código de Processo Civil, eu pergunto a vocês o seguinte: você acha que o examinador, aquele que elabora a prova para vocês, as questões objetivas, você acha que aquele examinador, ele tinha como variar muitas suas questões? Não, não tinha como variar. Até porque o CPC é muito antigo e, consequentemente, as questões eram muito batidas. É claro que, tendo por base o novo Código de Processo Civil, por óbvio, as principais mudanças passam a ser um prato cheio para o examinador. O examinador passará agora, tendo por base as principais mudanças trazidas no novo Código de Processo Civil, o examinador agora tem um prato cheio para cobrar o que quiser. As bancas estão, pessoal, reformulando seus conceitos, trazendo algumas digressões específicas relacionadas a incidentes e institutos novos do novo Código de Processo Civil. É claro que as principais mudanças, pessoal, são importantíssimas, mas eu estou dizendo aqui a vocês que eu vou começar uma isolada teórica de direito processual civil. Vou me ater, por óbvio, às principais mudanças do novo Código de Processo Civil. É claro, eu não poderia ser tolo o suficiente para deixar de ver essas principais mudanças e enfatizar
com vocês. Mas é claro, pessoal, por ser uma isolada teórica de direito processual civil, eu não poderei aqui me ater apenas às principais mudanças. Verei todos os institutos com vocês. É claro que o curso, por óbvio, será um curso muito longo. Eu não sei como é que vai ser com a coordenação do curso aqui do Eu Vou Passar. Eu não sei se vai ser um curso modulado, processo de conhecimento, processo de execução, como é que a gente vai fazer. Mas confie em mim, pessoal. Eu vou trazer aqui um material de qualidade. Eu confesso a vocês, eu tenho aqui cerca de 470 slides. Diego, 470 slides num curso do Eu Vou Passar para tribunais. Pessoal, é o seguinte, eu reformulei a minha didática. Antigamente eu pautava muito na leitura da lei seca, tentava exemplificar isso por meio das questões de concurso, questões de certames anteriores, mas veja só, sendo bem sincero com vocês, eu não poderei mais fazer essa lógica. Eu terei aqui que me adaptar e trazer fluxogramas buscando abarcar o maior número de artigos possível para que vocês consigam a aprovação no concurso de vocês para tribunais. Pessoal, já disse, sou analista judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo? E confesso a vocês, o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para você que estuda para tribunais, esse concurso vai sair. Vai sair esse ano agora, em 2016. Acredito que esse edital saia por volta de agosto, setembro, com provas a partir de outubro, novembro, certo? Então fiquem de olho que vai cair muita coisa de direito processual civil. Pautar-se em editais anteriores para gravar cursos do novo Código de Processo Civil pode dar tudo certo, mas pode ser também um erro. Porque o novo Código de Processo Civil, como eu já disse, trouxe institutos novos, novos incidentes processuais, reformulou os meios de impugnação das decisões judiciais. Ou seja, houve uma reforma ampla. Eu, inicialmente, no curso de resoluções de questões que eu gravei no ano passado, eu fui claro com vocês. Eu disse, pessoal, não se preocupem. O novo Código de Processo Civil não vai alterar muito o CPC até então vigente, o CPC de 73, mas eu realmente confesso que queimei a língua. O novo Código de Processo Civil, ele mudou muita coisa. Então, a partir dessas mudanças, gravaremos aqui um curso de qualidade para vocês. No que depender, pessoal, pode contar comigo. Eu confesso a vocês que eu tenho alguns alunos, tanto de cursos presenciais como curso de questões, e quem foi meu aluno sabe, nunca deixei um aluno sem resposta, certo? Podem contar comigo para a aprovação de vocês. Bibliografia. Pessoal, é o seguinte. Eu sei que existem alguns códigos comparados, eu sei que existem alguns códigos comentados, eu sei que existem alguns livros base de direito processual civil, alguns manuais. Veja, eu confesso a vocês que o que eu indico para vocês que estudam para tribunais, até porque eu já estudei para tribunais e obtive a aprovação, eu indico para vocês esse livro aqui, pessoal, de Marcos Vinícius Rios Gonçalves, da editora Saraiva, coleção esquematizada de Pedro Lenza. É um excelente livro para vocês que estudam para tribunais. Tem um arcabouço doutrinário direto ao ponto, com alguns fluxogramas, altera algumas cores naquelas partes mais importantes. Eu indico esse livro aqui. É claro que a leitura desse livro não exclui, obviamente, principalmente pelo fato de o novo Código de Processo Civil ser muito novo, principalmente tendo por base isso, eu não excluo, após a leitura desse livro aqui, pessoal, a leitura da lei seca. Seja para magistratura, seja para concurso para promotor, seja para concurso para defensor público, seja para concurso para tribunais, para servidor, o que vocês almejam, seja para técnico, para analista judiciário, a leitura da lei seca vai ser importantíssima. As principais questões de concurso até então cobradas com base no novo Código de Processo Civil pautou-se praticamente na parte geral e na parte especial do novo Código de Processo Civil, tendo por base a lei seca. Então, fiquem de olho nisso. Beleza, pessoal? Diego, veja. Os editais antigos não cobraram tudo isso que você quer ver. Você está dizendo aí que já fez 400 e poucos slides. Como é que é isso? Poxa, que curso extenso é esse? Pessoal, como eu disse a vocês, a minha sistemática é um pouco diferente dos cursos que existem hoje no mercado. Em que sentido? Eu me pautei aqui em fluxogramas, pessoal. Direito processual civil é muito o quê? Visual. Vocês têm que saber o procedimento, quando se abre o prazo, quando se fecha o prazo, e para isso, a memória visual é importantíssima, certo? Então, veja, a partir do momento que os editais muito antigos, eles cobram pouca coisa de direito processual civil para tribunais, por exemplo,
do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, aqui meu estado, eu sou pernambucano, ele cobrou um edital X. Você acha que posteriormente, após a edição desse novo edital, tendo por base esse concurso que vai sair em 2016, você acha que o edital vai ser o mesmo tamanho? Pessoal, esse edital vai ser 2 a 3 vezes maior, pessoal. Novos incidentes foram criados. Aparentemente, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, aparentemente ele permanece ali no mesmo tamanho do Código de Processo Civil de 73. Porém, isso quanto à numeração dos artigos. Você vê o artigo 85 do novo Código de Processo Civil e você já tem uma ideia. Só o artigo 85 do novo Código de Processo Civil, que traz honorários advocatícios, ele possui 19 parágrafos. Pessoal, você tira aí como o novo Código de Processo Civil ficou bem mais amplo. Veja só, a Defensoria Pública, por exemplo, passou a ser regulada no novo Código de Processo Civil. A Lei de Gratuidade Judiciária, a Lei 1060/50, praticamente foi toda derrogada, afastada, tendo por base a edição do novo Código de Processo Civil. Ou seja, novos institutos foram criados e eu tenho certeza, pessoal, o examinador possui um prato cheio para cobrar o que quiser. E se vocês não tiverem de olho nas principais mudanças, bem como na instituição dos novos incidentes processuais, vocês vão voar na hora da prova. Pode contar comigo, eu já disse isso a vocês. Diego, quero um curso direto ao ponto, Diego. Veja só, esse seu curso aí de 400 e poucos slides, eu tenho certeza que você vai falar muita besteira, muita leseira. Mais uma vez, pessoal, meu curso não é um curso de principais mudanças. Eu vou me ater aqui, é claro, a legislação seca, baseado em fluxogramas, trazendo enunciados para vocês, que são as primeiras doutrinas relacionadas ao novo Código de Processo Civil. E, quando for pertinente, trarei aqui alguma jurisprudência, alguns precedentes do STJ. Até porque o novo Código de Processo Civil, bem como o CPC de 73, ele buscava exatamente trazer o quê? Algumas noções básicas de direito processual. Mas, com o novo Código de Processo Civil, não tem como trazer um curso simplesmente básico, tendo em vista a grande numeração dos artigos e os novos incidentes, os novos institutos processuais. Beleza? Pessoal, críticas e sugestões. Eu ficaria muito feliz aqui com você que, após ver essa minha aula, chegasse para mim nas minhas redes sociais, que eu vou mostrar aqui no slide seguinte, e dissesse: Diego, adorei sua aula. Ou então, Diego, odiei sua aula, não gostei da sua sistemática. Isso, pessoal, é muito importante para mim, para melhorar cada vez mais e trazer material de qualidade para vocês. Vamos lá. Diego, qual é a sua página profissional? Qual é a página que você utiliza normalmente para responder os seus alunos no que concerne a direito processual civil? Simples, pessoal. Eu tenho essa página aqui, ó, www.facebook.com/prof.diegosena. É minha página profissional, certo? Nessa página você vai encontrar alguns informativos do STJ, alguns julgados do STJ, algumas súmulas do STJ, vai ver videozinhos temáticos, ou seja, buscando aprofundar algum ponto que eu trouxe aqui para vocês, nesse curso do Eu Vou Passar. É uma página muito legal, pessoal, eu tenho certeza que vai ajudá-los e muito nessa aprovação desse concurso de tribunais. Podem contar comigo mais uma vez. Pessoal, eu não estou sendo redundante, repetindo isso a todo tempo, por acaso não. Podem contar comigo sempre. E, pessoal, eu tenho também uma página pessoal, www.facebook.com/diego.rafael.sena. Pode me adicionar, seja o meu perfil profissional, seja o meu perfil pessoal, pode contar comigo. E eu ficaria muito feliz, muito satisfeito em ter você também como meu amigo do Facebook. Vamos lá. Outras redes sociais. Eu me utilizo também do Periscope. Ou seja, eu criei essa conta no Periscope, @senadiego, mas eu confesso a vocês que eu nunca me utilizei do Periscope. Eu, na verdade, eu não sei como é que utiliza isso. Já venho acompanhando alguns professores, mas eu nunca utilizei. Mas um dia pretendo usar. E é claro que se você estiver lá para ver algum videozinho, alguma dica que eu possa trazer para vocês, seria de grande valia. Certo, pessoal? E para aquele pessoal mais conservador, que não utiliza redes sociais, seja aquele pessoal um pouco mais velho, que não gosta das redes sociais, seja aquele pessoal também que quer se afastar das redes sociais para não atrapalhar o estudo diário, eu tenho aqui o meu e-mail profissional,
prof.diegosena@hotmail.com. Pode contar comigo. Vamos embora, pessoal, agora para o assunto, certo? Vamos lá. Código de Processo Civil de 73, bem como o novo Código de Processo Civil. Vamos lá. Pessoal, o Código de Processo Civil de 1973, ele é uma lei ordinária. Lei ordinária número 5869 de 1973. Ou seja, existia um Código de Processo Civil de 1973 trazido por uma lei ordinária. Posteriormente, pessoal, surgiu o quê? Surgiu um novo Código de Processo Civil, por meio da Lei Ordinária, número 13.105, de 2015. Vocês estão vendo alguma semelhança aí? Dois códigos de processo civil elaborados por lei ordinária, seja em 1973, seja em 2015. Eu pergunto a vocês aí, pessoal. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88. É competência privativa da União legislar sobre direito processual. Vamos lá, vamos cá. É o seguinte, pessoal. A Constituição Federal de 88, ela busca regular algumas competências dos entes federativos. Por exemplo, o artigo 21 da Constituição Federal de 88, ele traz a competência exclusiva da União para questões administrativas. O artigo 22 da Constituição Federal de 88, ele traz a competência privativa da União para questões legislativas. O artigo 23 da Constituição Federal de 88, ele traz a competência comum dos entes federativos em geral para questões administrativas. E o artigo 24 da Constituição Federal de 88, ele traz a competência concorrente dos entes federativos em geral para questões legislativas. Poxa, Diego, tu tá voando. Tu tá dando direito constitucional, tá dando as competências do artigo 21, 22, 23 e 24. Poxa, aqui é direito processual, Diego. Toma cuidado com isso. Não, pessoal, vamos com calma. O que eu quero me ater aqui é o seguinte. A partir do momento que é competente privativamente a União para legislar sobre direito processual, seja direito processual civil, seja direito processual penal, seja direito processual trabalhista, enfim, é competência privativa da União legislar sobre direito processual, eu faço uma pergunta para vocês. A Constituição Federal de 88 exige lei complementar para a regulamentação do direito processual civil pela União? A resposta é não. Vamos lá. Eu vi com vocês que o artigo 22 da Constituição Federal de 88, ele traz que é competência privativa da União legislar sobre direito processual, seja civil, seja penal, seja trabalhista. Beleza. Agora, você viu aí, quando eu trouxe o artigo 22, inciso 1º da Constituição, você viu trazendo alguma previsão nos termos de lei complementar? Veja, quando a Constituição se omite e não traz a expressão nos termos de lei complementar, não se precisará editar determinadas matérias por meio de lei complementar. Pelo fato de o artigo 22, inciso 1º da Constituição de 88, não trazer nada em relação a isso, não trazer nos termos de lei complementar, é possível sim a União legislar privativamente sobre direito processual civil, sem que se exija lei complementar. Beleza? Vamos para cá. Vamos para cá. Então quer dizer que a Constituição Federal de 88 não exige, em momento algum, de modo expresso, a edição de lei complementar para a regulamentação de normas sobre processo? Perfeitamente, pessoal. É exatamente isso que eu estou querendo deixar claro para vocês. Mais uma perguntinha. Agora eu estou aqui. Isso quer dizer, Diego, que lei complementar não poderá autorizar estados e o DF a legislarem sobre direito processual? Vamos raciocinar agora, pessoal. Isso é importantíssimo. Veja. Eu disse que o artigo 22, inciso 1º da Constituição, ele traz que é competência privativa da União legislar sobre direito processual, independentemente de que ramo do direito processual seja. Beleza. Eu falei que por faltar a expressão de modo expresso
nos termos de lei complementar, eu deixei claro para vocês que não se precisaria editar lei complementar. Agora, uma coisa completamente diferente é eu perguntar para vocês o seguinte: como o artigo 22 da Constituição Federal traz uma competência privativa única da União para legislar sobre direito processual, será possível lei complementar delegar essa função privativa da União para os demais entes federativos também legislarem sobre direito processual, a exemplo de um Estado, a exemplo do DF? E aí? Vamos voltar para a pergunta, para ficar mais claro para vocês. Isso quer dizer que lei complementar não poderá autorizar Estados e o DF a legislarem sobre direito processual? Pessoal, isso não tem nada a ver. Eu não disse isso. Se você for para o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal de 88, você vai ver o seguinte: você vai ver que, apesar de se tratar de envolver uma competência privativa da União para legislar sobre direito processual, é possível sim editar-se uma lei complementar buscando delegar, repassar essa atribuição da União para legislar sobre direito processual, independentemente de que ramo seja, para os demais entes federativos, a exemplo do Estado e a exemplo do DF. Ficou claro, pessoal? Vamos lá. Diego. Estou aqui, pessoal. Diego, já ouvi algo a respeito de procedimento. Processo é igual a procedimento? Não, pessoal. Processo não tem nada a ver com procedimento. Vamos aprofundar esse tema? Vamos cá. Eu disse a vocês, tendo por base o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88, eu trouxe aqui, é competência privativa da União legislar sobre direito processual. E a gente viu que essa função só cabe à União, em regra, sim, só cabe à União. Agora, será possível Estados e o próprio Distrito Federal legislarem sobre direito processual, desde que haja uma delegação por meio de lei complementar. Beleza, pessoal? Então vamos para cá. Então, Diego, não será preciso lei complementar para regulamentação sobre direito processual, mas será preciso lei complementar para a delegação da competência privativa da União para questões que os demais entes federativos legislem sobre questões envolvendo direito processual? Perfeitamente. Então, para vocês não errarem mais, é competência privativa da União legislar sobre direito processual, independentemente de que ramo seja. Seja o direito processual civil, seja o direito processual penal, seja o direito processual trabalhista. Beleza. Mas será possível lei complementar editada delegar essa atribuição para os demais entes federativos? Uma pergunta que eu tenho para vocês. Diego, veja só. Você me disse que o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88, ele traz o seguinte: que é competência privativa da União legislar sobre direito processual. E você deixou bem claro que não há a previsão, de modo expresso, de que será preciso fazê-lo por meio de lei complementar. Minha pergunta que eu tenho para você, Diego, é o seguinte: já que não há essa previsão expressa de que será preciso lei complementar, é possível que seja por lei complementar? A resposta positiva. Veja só, pessoal, o que diferencia uma lei ordinária de uma lei complementar tem base em existe uma base teórica em relação a isso no direito constitucional pautada em 2 critérios. Que bases são essas? Quanto à matéria, ou seja, existem matérias específicas que devem ser, sim, reguladas por lei complementar e, não havendo essas hipóteses, regula-se a questão por meio de lei ordinária. Segundo ponto, a única diferença quanto ao quórum de aprovação de uma lei ordinária ou uma lei complementar difere. Por exemplo, para a edição de uma lei ordinária e, posteriormente, a sua aprovação, será preciso um quórum de maioria simples. Para a aprovação de uma lei complementar, será preciso um quórum de maioria absoluta. Ou seja, para se editar uma lei complementar, é preciso um quórum mais qualificado, mais dificultoso, mais difícil. Veja. Então, seria sim possível a edição do novo Código de Processo Civil por meio de uma lei complementar, apesar de não haver previsão expressa na Constituição de 88. Porém, por ser um método mais rígido, um método mais dificultoso,
preferiu-se, é claro, utilizar-se aquela regra, aquela lógica geral, que é exatamente o quórum de aprovação de uma lei ordinária. Mas nada impede que pudesse, posteriormente, a partir de um quórum por maioria absoluta, editar-se um novo Código de Processo Civil por meio de uma lei complementar. Beleza, pessoal? Vamos embora. Então, Diego, veja só, a questão do processo já está bem batida. Eu não aguento mais você falar. Beleza, vamos para o procedimento. O que é procedimento que você deixou bem claro, Diego, que processo não tem nada a ver com procedimento? Vamos para cá. Olha o que traz o artigo 24 da Constituição Federal de 88, no seu inciso 11. Compete à União, Estados e ao DF legislarem concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Ou seja, vamos para cá. Enquanto o artigo 22 da Constituição de 88, ele é enfático, no sentido de que é competência privativa da União legislar sobre questões processuais, sobre direito processual, trata-se de competência concorrente dos demais entes federativos legislarem sobre procedimento em matéria processual. Mas, Diego, veja só, eu entendi. Eu entendi que a competência da União é privativa para questões processuais. Entendi que a competência é concorrente dos demais entes federativos para legislarem sobre procedimentos em matéria processual. Beleza, mas qual a diferença prática? É só de competência? Qual a diferença prática entre um processo e um procedimento? É simples, pessoal. O processo, ele dá a uma ideia de todo. Dá uma ideia genérica de um todo orgânico. Enquanto o procedimento é um conjunto de atos encadeados que, dentro de um processo, dão especificidade àquele processo. Exemplo. Vamos cá. Tendo por base o Código de Processo Civil de 1973, até então revogados, não é o código atual, o código de 2015, com a vacatio legis agora para passar a valer a partir do dia 17 de março de 2016, não é o caso. A partir do Código de Processo Civil de 1973, a gente já estudou inúmeras vezes, principalmente naquele curso anterior de resoluções de questões, a gente viu que existiam dois tipos de procedimento básicos. Que procedimentos eram esses? Simples. Existia o procedimento ordinário e existia o procedimento sumário, dentro de um procedimento comum. Ou seja, existia um procedimento comum subdividido em dois procedimentos, o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Enfatizo, no CPC de 73. Vamos cá. Enquanto o procedimento ordinário no CPC de 73 tinha por base, após o autor apresentar sua petição inicial, citar o réu para que ele conteste a pretensão autoral no prazo de 15 dias, o procedimento sumário, completamente diverso do procedimento ordinário, o procedimento sumário pautava-se em, a partir do momento que o autor apresentava sua petição inicial, não se citava o réu para contestar a pretensão autoral no prazo de 15 dias, mas sim citava-se o réu para participar de uma audiência e, nessa audiência, não havendo a possibilidade de um acordo, seria possível sim apresentar a peça contestatória. Veja pessoal, raciocínio. Existe um processo, a partir do momento que o autor entra com sua petição inicial e o réu é citado, há uma triangulação processual. Todos os integrantes da relação processual estão presentes, tanto autor, como juiz, como réu. Existe um processo, mas dentro desse processo é possível a adoção de procedimentos específicos, tendo por base o CPC de 73, o procedimento ordinário, tendo por base o CPC de 73, o procedimento sumário, ou seja, a partir do momento em que se preenchiam os pressupostos do artigo 275, na época do CPC de 73, seria possível ou adotar o procedimento ordinário, ou, se encaixasse naquelas hipóteses, o procedimento sumário. Veja, são conjunto de atos encadeados. Que atos são esses, pessoal? Que atos são esses, Diego, que você está querendo dizer, não estou entendendo nada. Por exemplo, o ato 1, a petição inicial. O ato 2, a citação do réu. O ato 3, a contestação, ou então a participação dentro de uma audiência. Enfim, são atos processuais que, a depender do procedimento adotado, seja o ordinário, seja o sumário, adotar-se-ia uma especificidade dentro daquele processo. Então, processo não é procedimento. Ficou claro? Vamos aqui para o intervalozinho. Um grande abraço para vocês.